Sabia que eu criei uma jornada apenas para mulheres negras? Pois é, eu me chamo Daniele, sou terapeuta holística e hoje eu vou contar para vocês como que foi esse processo. Bom, eu criei essa jornada pensando em todas as clientes que eu atendo, a maioria delas são pessoas pretas, né? São mulheres pretas. E é muito importante a gente entender como que se dá as nossas emoções, né? O que eu venho percebendo através de vários estudos que eu desenvolvo é que nós, mulheres pretas, temos algumas questões que são muito inerentes à nossa natureza. Então vamos pensar um pouquinho nesses pressupostos históricos. No período da escravidão, as mulheres pretas elas tinham uma função muito forte de cuidar do outro, né? Então era cuidar dos senhores de engenho, cuidar dos seus companheiros quando eles sofriam, enfim, né? Esse lugar do cuidado a gente traz com muita intensidade. E o que eu percebo, não só nas minhas clientes, que eu também procurei limpar em mim, né? É a nossa tendência de cuidar do outro excessivamente, esperando receber afeto. E é uma questão muito intensa que a gente tem, que muitas vezes é difícil também para as pessoas receberem isso, né? Às vezes a gente acaba sendo até um pouco intrusiva, porque a pessoa não está querendo receber aquele afeto, mas a gente quer, né, se dedicar e se dar, né? Então, pensando nesse lugar, eu criei a jornada, né, em vários outros lugares também. Eu criei a jornada da mulher negra. E foi muito bacana porque quando eu fiz o formulário, eu já deixei especificado para as participantes que na primeira falta elas perderiam a vaga e que seria chamada as pessoas da lista de espera. Aí eu selecionei 17 mulheres. E mesmo tendo a lista de espera, eu acabei optando por não chamar essa lista, porque era um processo muito intenso e cada passo precisava do passo anterior para que fosse compreendido e para que tivesse sentido, né? Dessas 17 selecionadas, antes de falar das selecionadas, eu vou falar dos encontros. Então, os encontros, eles foram 4 encontros pelo Zoom. E todos esses encontros, eles foram gratuitos. Todos esses encontros, eles foram gratuitos. E dentro desses encontros, eu ia conduzindo tanto o processo de expansão de consciência, de compreender o quanto que historicamente nós somos marcados por uma sociedade racista, né? O quanto que o racismo estrutural nos impede de ter alguns avanços. E também fui trazendo as questões que são necessárias serem limpas. Quando a gente fala de processo de autoconhecimento e autocuidado, é de consenso geral entre os terapeutas que a gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm a resiliência de olhar para todos os processos, né? De vivenciar toda a jornada. Por quê? Porque a gente tem impedimentos internos, né? Então, nós, mulheres pretas, além das questões socio-históricas que a gente vivencia, a gente também tem as questões subjetivas, que são inerentes também a esse processo opressivo que a gente vivenciou. E aí, eu sempre tive um cuidado muito grande quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho, de ofertar vários tipos de valores para que todas as pessoas pudessem se cuidar, porque um dos impedimentos que eu tive no meu processo foi justamente a questão financeira, mas essa questão financeira, por mais que tenha postergado o meu processo, ela não me fez parar, pelo contrário, né? Ela me fez estudar mais e mais e mais, e hoje estar aqui conversando com vocês, né, e ajudando tantas mulheres a se conhecerem, a expandirem consciência, a se cuidarem, né? Só que esses impedimentos, eles são muitas vezes não só financeiros, né? Porque esses encontros eles foram totalmente gratuitos. Então, no primeiro encontro a gente teve 6 mulheres.
No segundo encontro também tivemos 6 mulheres e depois tivemos apenas 2. Então, para vocês verem que de 17 mulheres, algumas nem se manifestaram, algumas não conseguiram encarar nenhum processo, falaram assim, uau, vai ser intenso, né? E as 2 mulheres que finalizaram o processo, elas me disseram que pagariam em média R$ 900 pelas vivências, em média 200 e alguma coisa por vivência. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, né? Porque às vezes, se eu não conhecesse meu trabalho, se não tivesse tantos feedbacks positivos, eu poderia dizer, poxa, não estou fazendo um trabalho legal, né? Mas quando você tem feedbacks de tantas pessoas que te dizem, olha, eu consegui, eu avancei, você começa a entender que esses empecilhos, eles não são externos, eles são internos. E a gente vai precisar aprender a lidar com eles, né? E aí é muito importante que a gente tenha uma resiliência muito grande para olhar para essas dores, para acolher essas dores, para conseguir passo a passo, step by step, avançando, né? E essa era uma das coisas que eu sempre dizia e que eu sempre digo, tanto na jornada eu disse, quanto para todos os meus clientes. Respeite o seu tempo, né? Às vezes a gente não vai ter a força para seguir. Mas quando a gente tem um acompanhamento de uma terapeuta, quando a gente tem um acompanhamento de um amigo, de uma amiga, muitas vezes a gente consegue ir mais longe. E eu tô aqui para oferecer esse apoio, para oferecer esse acolhimento, né, para todas vocês. Então, para quem ainda não conhece meu trabalho terapêutico, a gente está agora com o Instagram, com uma página no TikTok, também temos um site, um blog que está super lindo, né? Então, vocês podem acompanhar os trabalhos que eu desenvolvo. No Instagram, eu trago uma série de conhecimentos do ponto de vista espiritual para que a gente consiga avançar e para que a gente consiga se cuidar. E eu gostaria de trazer uma história, né, que aconteceu no processo da jornada, para que vocês entendam que, na verdade, a questão não é só financeira, né? Muitas das mulheres que participaram da jornada já eram as minhas clientes, ou seja, que já tinham passado por processos de serviços pagos, sejam eles na modalidade promocional ou no valor integral. Ou seja, né, nem sempre a questão financeira é uma questão para nós, pessoas pretas que estamos também, né, lutando para avançar economicamente. Bom, e aí nesse processo eu fui percebendo como que as mulheres iam se aproximando dos temas. E uma coisa muito palpável, né, dentro do processo da jornada da mulher negra foi a percepção do quanto que nós, mulheres pretas, temos questões muito profundas com os nossos pais e o quanto que é difícil lidar com esses processos, né? E os recursos que eu ofereço, eles ajudam profundamente com esse caminho. Um dos processos muito intensos que ajudou muito nessa cura, né, é a alquimia floral. E uma das minhas clientes, a gente teve uma conversa, né, sobre o que eu percebia do processo dela. E por já ser a minha cliente, a gente já ter feito alguns processos juntas, eu já sabia mais ou menos o temperamento dela, de fazer ficha de anamnese, enfim. E aí, dentro desse processo, eu expliquei para ela, olha, no seu campo vibracional eu vejo um miasma sulfúrico, né? E o que acontece? O miasma sulfúrico, ele é um miasma que ele vampiriza, ele começa a degradar uma série de processos emocionais, físicos, né? Então, dentro dessa percepção, eu expliquei para ela o caminho para você sair dessa crise emocional, né? Porque ela tem questões emocionais muito fortes. A busca dela veio por questões emocionais, de querer um relacionamento, de estar lidando com a questão da solidão, né? Que é uma constante dentro dessa perspectiva que a gente conhece, que é a solidão da mulher negra.
E aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, eu vejo, né, que tem essa questão, eu já tinha visto há muito tempo, mas como eu percebi que você recuou no seu processo, eu respeitei. E aí ela entendeu, eu expliquei direitinho, ela falou assim, amanhã eu vou te procurar pra gente fazer. E até hoje ela não apareceu. E eu entendo perfeitamente, porque cada um vai ter um tempo, né? Cada um vai ter um processo. Mas o que é importante a gente perceber é que nós somos responsáveis por todos os nossos resultados, né? Então, se você não está tendo um resultado que você gosta, é importante você perceber o que você tem feito, né? Então, do que eu preciso abrir mão para ter aquilo que eu quero? Do que eu preciso abrir mão para vivenciar as questões mais profundas do meu ser? E por sermos seres sociais, a gente abre mão de muitas coisas diariamente, né? Então, por exemplo, eu não gosto de fazer depilação, tenho um morro de preguiça. Mas eu sempre faço porque devido às questões sociais, né, para que as pessoas não fiquem me olhando, eu vou levantar o braço e aí a pessoa vai ficar olhando, é feminista, porque, né, não depilou o braço. E um monte de outras coisas que a gente abre mão para que a gente possa conviver com o outro. E por que a gente não pode abrir mão de determinadas coisas para conviver melhor com a gente, né? Para ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. E agradecer a todas as inscritas, eu sempre aprendo, os processos são sempre muito intensos. E me traz sempre muito aprendizado. O olhar que eu tenho sobre o meu trabalho se expande. E eu também fico muito feliz de poder expandir a consciência de tantas mulheres, né? De tantas pessoas incríveis que me procuram, procurando se conhecer melhor, procurando se cuidar, procurando ser uma pessoa melhor. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte, né? Marca os amigos, se inscreve aqui no canal e me segue nas minhas outras redes para você conhecer mais o meu trabalho. E se você também quiser agendar uma consulta, eu ofereço várias ferramentas, é só você ir lá no meu Instagram, o link da bio tem todos os serviços, todos os caminhos para que você possa começar a se cuidar e a ser uma pessoa melhor para você mesma primeiro. Então é isso, um super beijo e a gente se vê já já.